Europeia. Que financiamento inicial rondava a volta de 350 milhões de francos CFAs, mas aquilo que vem aplicado efetivamente é apenas 151 francos CFAs. É dado está disponível, empresa que construiu, empresa jovem, empresa nacional, está ainda na cidade de Bissau. Portanto, não é papel de um investimento de cerca de 150 milhões de francos CFAs. Câmara Municipal de Bissau, se papel enquanto gestora da cidade e promover o bem-estar de municípios da cidade de Bissau. Estabelecido um plano geral urbanístico de cidade que está a definir regras de como a urbanização de cidade deve operar e dividido em malhas. Malhas está constituído para o norte, não é? Que é unidade de ordenamento, unidade de ordenamento. Então, cada unidade de ordenamento tem essas regras, não é? Depois podemos papel de quarteirão por aí fora. E a gente se vê como aquele lago, tradicionalmente, e tinha de arrematado na asta pública. Não ouvi falar de que situação. Padrão uma camarada e dizem que parte verdade. Depois o Estado expropriar para a utilidade pública. E na sequência daquilo que vem instalado é o Parque Europa. Mas tudo a nós não conseguimos parte. Não é? Se visitar aonde, nós já naquele estado que está, né? Que aqui utilidade, nunca falou como é que tem utilidade. Mas o Estado bem entende como é. E tem uma necessidade para implantar naquele parque infraestruturas que podem servir melhor municípios de cidade de Bissau. Aquilo é um do papel da Câmara Municipal e também aquilo aqui visão que está espelhado naquele plano urbanístico geral da cidade. O Estado entende como é, e deve implantar naquele mesmo lugar outro tipo de estrutura com maior funcionalidade e maior utilidade. Hoje, o Estado conseguiu financiamento para investir naquele local. Primeiro contato que nós temos com os investidores, que turcos, é visitar aqui espaço junto com a Câmara Municipal de Bissau. A Câmara necessita técnicos, junto com investidores, não visita que local. No diálogo naquele primeiro contato, isso entra na respeitar aspectos ecológicos de que zona. Aquilo aqui recomendações que a Câmara dá. Hoje é volta para o projeto, aquilo que é normal, e a Câmara é a única entidade que pode avaliar o projeto e pode aprovar e emitir licença de construção. Hoje esse projeto, depois de não dar recomendações, é convocado um órgão na Câmara, que é o Conselho Técnico, que é o único órgão da Câmara capaz de avaliar o projeto e de estudar se conformidade e aprovar ou não. E para contar a opinião pública nacional como que o Conselho Técnico da Câmara que está estudando o projeto e aprova o projeto é um conselho multidisciplinar. E tem técnicos de várias sensibilidades dentro da Câmara, várias competências, e tem elementos de bombeiro, e tem elementos do Ministério das Obras Públicas, portanto, se composição é multidisciplinar. Precisamente para poder acautelar tudo que é aspecto antes de não aprovar determinada obra. Tanto aquilo é verificado, projeto apresentado à Câmara Municipal de Bissau, aquele órgão da Câmara analisar e aprova o projeto. Aqui em grupo, um carinho que estou utilizando na Câmara normalmente, e esse é o projeto aprovado. Onde é que técnicos de várias áreas, de parte assina, de como o projeto reúne condições para ser aprovação. Portanto, a Câmara aprova e emite licença de construção. Para a gente também ter a ideia que leva o Estado na toma de opção. Se nós não temos um investimento que a União Europeia ajuda a Guiné-Bissau, que não está a agradecer. Que, resumidamente, aquilo que é aplicado de 150 bilhões, a nós não é papel de um projeto à volta de
4 milhões de dólares, traduzido na francos CFA, e a volta de 2 bilhões e meio de francos CFA. E então, não falou como aquilo que não tem agora aqui, mobiliário urbano, que sabe, escorregas de crianças, escorregas não sei o que mais, não avisa a empresa que não executa como não tem que reaproveitar aquilo para não implantar no outro sítio. E tudo Guiné-Bissau se vê como de facto, lá na zona de praça, Manga de Noirmos está a praticar culto religioso na via urbana, tudo Guiné se vê. E esse era um problema para a Câmara Municipal de Bissau. Então não está falando como tecnicamente, esse projeto bem resolve um problema de Câmara Municipal, porque é uma vergonha nacional. Nós se vê como comerciantes, e maioritariamente de uma religião. Nós se vê como hora que é hora de culto, é fácil na via pública. Que lá, a nós não está assumindo enquanto Câmara, somos uma vergonha nacional. E se não papel de elementos sociais, onde é que não podia incluir casas de culto, mas também que lá na alberga, porque casa de culto, na total de que investimento que na fazendo em termos de área, representa a volta de 5% em termos de ocupação. Zona verde, que não fala de respeitar a ecologia de zona verde, é projeto que não é concebido lá e está a ocupar mais de 50% da área. Mas se não fosse comparação daquilo que Parque Europa, o que não é implantado lá, não olha mais elementos sociais. Porque não olha escola, não olha centro hospitalar, que não contempla uma área de pediatria, maternidade e consulta geral. Também não olha centro comercial, não olha parque infantil também. Portanto, comparativamente com elementos sociais, é projeto de poder albergar, de facto, mais elementos sociais. Portanto, me pensa como a nós guineenses, ao invés de nós estarmos a criar fatores que nos dividem, porque se cá, aquilo que é o objetivo do Guinness, me pensa como não ouvi falar de outras implantações que tem. Mas se os senhores jornalistas percebem, não fica no papel de 5% de implantação, que é a área de culto. Aqui guineenses. Portanto, essa que me pensa como é considerações que os senhores jornalistas devem levar a conhecimento público como unidades sociais, Guiné não fica, cidade de Bissau não fica muito mais bem servido com esse projeto atual do que anterior. Não obstante a preocupação que a Câmara tem em remover que um bocadinho de mobiliário que está lá para não implantar no outro lado, ainda continua a servir no Armões, mas não tem lá espaço que com certeza ainda alberga muito mais guineenses, infraestruturas que na sala, não receber muito mais munícipes do que aquilo que é a atual parque está a receber. Essa entende-se uma consideração iniciais, então isso abuso também colegas para ver outros aspectos que têm a ver com o ambiente e próprio ordenamento do território. Muito obrigado, mas antes de irmos à palavra, gostaria de um projeto a fazer uma maquete de obra para ver por padrão de suas Essa mesquita, se for com nós, eu não estou pensando que é mesquita, na prática, não é olhar como é pequenino. Para nós, para a leitura, não conseguimos ser a maior. Se for olhar espaços verdes conservados lá, se como falava, e mais de 50% da área ocupada e zona verde, portanto, até respeitar a ecologia que nós recomendamos. Pensei zonas de hospital, sim, do hospital, centro-sul. Ainda é centro-sul.
de volta à Mesquita. Aquela zona, quando olha lá atrás, é zona do hospital. Não é falando de maternidade, de pediatria. Quando olha um campo lá ao lado, aquilo é ali, escola. É outro ali, área de maternidade, não fala de vários serviços, várias especialidades do hospital. Mas era um centro comercial. E tem um centro comercial também, tem dizer. Portanto, esse ser um ponto de visita e de referência de cidade de Bissau. Um ponto de atração turística até. E que aquilo não tem nada a osso. Não tem nem imagem. Se não exibir, não comparar, não tem nada a ver. Sim, fazer desprimor aquilo que esforço que a União Europeia fazer conosco. Obrigado. Tá bom. Bom, muito obrigado. A minha colega ministro do Ambiente. Vai tomar. Botou só cuidado com as jangas. Ok, isso aí. Bom, me recordar do ministro do Ambiente e Biodiversidade. Tem aspectos também que não acha como é pertinente quando eu ainda pegar. O famoso Lagoa Ambatónia, o famoso empreendimento estruturante que não vem fácil na cidade de Bissau. Nós não pensa como o académico constitui tanta polêmica. Guiné-Bissau sofreu, Guiné-Bissau tem manga de desafios que ao longo de 50 anos que consegui suprir e a hora que a gente não faz esforço para desenvolver o país, o que é que dá por tocar no palmo para que fartear no pé? E gente que tem que encostar no ambiente que falsas testemunhas, porque a minha ministra do Ambiente é Alce Barralho, tudo tem conselho de formação académica e na área de ambiente. Ninguém que não me ensina nada que não consiga. Nós estamos para acompanhar o país em todo o processo de desenvolvimento, mas de uma forma honesta. Assim que não se trabalha. Com honestidade, com competência, com valorizar aquele bem público que é nosso, principalmente que não deixa falar patrimônio natural. Se tem um país do mundo que está zela para a preservação do ambiente, Guiné-Bissau. Poucos países do mundo que decretam ser superfície, quase 26% de superfície em Guiné-Bissau como área protegida. Aquilo é vontade política do governo fazer. E aquela área, se não decretar, o governo também podia desclassificar. Mas e que foi caso de Mbatónia. Se não tiver Mbatónia que tem nenhum tipo de estatuto do seu ponto de vista ambiental. Nenhum tipo de estatuto. Está desafia qualquer que seja pseudo-ambientalistas que não invoca falso testemunho relativamente à questão de Mbatónia, está desafiado para mostrar provas de que Mbatónia tem algum estatuto do seu ponto de vista ambiental. Mbatónia que é sítio Ramsar. Mbatónia e que é reserva de biosfera. Mbatónia que está inscrito como parque urbano no nosso sistema e que está inscrito no Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Também está no tudo do Ministério do Ambiente. Tem diretor do Instituto Nacional do Ambiente, tem diretor do IBAP, tem diretor de Planificação Costeira, tem diretor de Autoridade de Avaliação Ambiental Competente. Se tem governo
daquele ambiente que ocupa esse espaço cimeiro, e eles governo, não está nada. Não pensa nunca, olha ações que o ambiente empreende, na Guiné-Bissau, se canas governo. O ambiente faz parte de tudo, comissões quentes, porque não trabalha para isso, uma equipa trabalha para isso, para não valorizar o patrimônio comum que é nosso tudo. Apesar da importância ecológica nacional que lá de Batonha tem, somos na Conferência Bahia, e que está inscrito abrigo do Equador das áreas protegidas. A nível internacional também somos na Conferência, tendo em conta convenções que Guiné-Bissau assina, nem que sítio, nem que cidade é Ramsar. E não percebi que movimentações que tem na volta disso. A nossa obediência. A mim que se entra na prática. Tem a Jacanga, Nica Samacunda, tem a Saraculé, Mamé, Linha Papé e Pepel, e Mamé Balanta. Agora por dividir a terra para questões mesquinhas. Nunca podia. Se esse nome se ainda que não citou nela, onde é que outra gente não citou? É muito triste. É um projeto que faz cedo. Gente que na papel de escola, que na compor. Gente que na papel de centro comercial, que não é bem albergando tudo. Guiné-Bissau não tem nenhum centro comercial digno de nome. Gente que na papel de hospital, maternidade, pediatria. Gente na papel de um pequeno espaço de culto. Segundo o presidente da Câmara, e tu ocupa só 5% daquela infraestrutura estuda. Agora não estou cumprindo o papel. Se tem altura que a avaliação ambiental fácil na Guiné, e nas governos. Porque, felizmente, não consegui incutir na cabeça de meus colegas ministros, era o ministro da Obras Públicas, ministro dos Recursos Naturais, e outros ministros, a cada nem passo a que contactar ambiente. Tudo que e de bom para o ambiente não estava preservado. O projeto mostra claramente. Boa de maquete. Espaço verde que não é possível. Eu não sinto também a nós jornalistas. Não consigo Batonha. Não consigo Batonha. Vou primeiro vou visitar. Vou tirar referência aos. Vou estar aqui há 7, 8 meses. Vou tirar referência. Vamos fazer comparação. Batonha é de bota lixo. Batonha está protegido, está gerido. Quem que tem a responsabilidade de gerir Batonha? O que é que faz para gerir Batonha? Depois, se agora falar em Batonha nesse contexto, tem que espaçozinho de 1 hectare mais ou menos. Não. Batonha é grande, para nome. Aí ocupado tudo ao longo do tempo. Marinha Guerra com tudo lá. Tudo era bacana. Malega com puro lá, nega ferra de carvão, que nunca tem trabalhando para vender de carvão. União Europeia fazendo com puro lá, Ankara, coisa Carlos Gomes, Nações Unidas próprias, daqui implantaram lá. Aliás, Nações Unidas, União Europeia. Nações Unidas, daqui implantaram lá. Hotel de Dina, daqui implantaram, que zonas tudo de Batonha. Mas depois o ministro da Obras Públicas veio para tirar, tendo em conta a honor, para explicar. Não, nunca tem que enganar. Ambiente de mistura. Ninguém vai bem ensinar a B, C. Ambiente de mistura. Depois, nesse contexto lá, tudo misturado. Especialidade está tem. Comanda. Quem que entende direito? Não tem que ter uma especialista. Vou lembrar, coisas assim como. Não tem que deixar a brincadeira que está. Esse país. E tudo obra aqui de utilidade pública. Tudo obra aqui de utilidade pública, o governo municipal. O governo criar as coisas. 26% do território nacional. Dia aqui misto. E ainda desclassificado. Agora não faço barulho manga de tempo, porque gente está ajudando. Talvez, se acompanhando, ou seja, é cintura de volta à divisão não ocupada. Questões úmidas. Esponja. Mas ninguém está ajudando. Gente convocar-se na torta e direita, é culpa armazém, é betoniza cá tudo. Tinha papel. Então, assim, eu compudo
obra estruturante do país que não tem. Bom, quem quer por fazer, e quem também pode fazer. Uma coisa como isso garante você enquanto ministro do Ambiente, tudo aspectos ambientais da proteger. Tudo que tem a ver com nós. Não a cumpre porque o governo não cria lei. Primeiro alguém que tem que respeitar a lei é o governo. Não a cumpre tudo os requisitos ambientais para não poder acompanhar as obras. O diretor da autoridade da avaliação ambiental competente tem aí um mandato muito claro de começar a acompanhar a obra desde a fase inicial até o final. Até o final. Que é que não me se propusei desenvolvimento do país. Então lembra, porque na história na Portugal, nova ponte sobre o Tejo, porque na Compuro, 3 alternativas, verdade? Alternativa que ambientalistas protestam, tanto do seu ponto de vista ambiental, suma seu ponto de vista econômico. Eu falava na altura que era bom, porque é mais caro. Do seu ponto de vista ambiental na altura, e não mexeu também. O governo disse, fala, não toma medidas de minimização de impactos negativos, não potencializa impactos positivos, então avança a cobra. Envolvidos 30 anos, mais ou menos. Olha o que põe eles. E dizem que a zona sul de Portugal. Um outro aspecto, o Parque de Monsanto de Portugal, há 50 anos, o AOS, que também é uma área que ocupa. Desenvolvimento na minha. População na Querce. Espaço na torre exíguo. Gente não ocupa espaço. Outro exemplo que a gente sabe ter sempre. E, coisa como ali perto da floresta. Granja PSUV. Granja PSUV. E protegido, mano. Ninguém está construindo. Mas demanda de espaço, tendo em conta a gente. E ocupado praticamente tudo. É preciso, não agir com boa fé. É país, e um país de manga de gente, de manga de raças, de manga de etnias e de manga de religiões. Não tem como unir jornalistas. Então não se trata ninguém dividindo assim interesse pessoal, porque esse que é interesse nacional. Esse barulho que não faz sido interesse de certos grupos. Mas é força da namorada nossa. Não trabalhar fincadamente porque a Guiné-Bissau é um país que não tem tudo. Que tem muçulmano, que tem cristão e que tem hinduísta. Não trabalhar para desenvolver a Guiné-Bissau. Que infraestruturas se facilitam? Na Guiné-Bissau que não fica. Na Guiné-Bissau que não fica. E para nós tudo. Por isso é bom não se informar. Não informar a verdade. Aquilo é importante para nós. Pancalo Angatiu, talvez não deixa a palavra para o colega ministro de Obras Públicas. Também tem por fazer explanação nessa área. Muito obrigado. Mas uma conclusão. Tá bom. Não, já está bom. Em primeiro lugar, não me estou felicitar todos os que estão ali. E para outro lado, desejar-vos um bom ano. Este ano que não vem. Vai ser um ano de muito sucesso para nós, tudo que está ali. Para Deus ajudar. E criando condições para o ano que não vem para nós estar mais presentes. A mim, enquanto Ministro de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, não está verdade para formalidades
para a execução de qualquer obra na República de Guiné-Bissau. Não me estive a falar, se vou lembrar, na 1 de sessão da Assembleia Nacional Popular, e papiado de questão de Matonha, se vou não lembrar. E contraí na papiado de questão de Matonha, invocado de uma forma clara, de como o único instrumento legal que está rege ocupação de solo e construção de qualquer obra na cidade de Bissau e esses instrumentos. Vai falar e fazer para o Ministério de Obras Públicas, Direção Geral de Habitação e Urbanismo, Plano Geral Urbanístico de Bissau. Esse documento, que é de facto que o entendido pergunta, se não é respeitado, é que não é respeitado. Eu não estou entendendo como a cerne de questão, é ciência de questão, e se construção que não é fácil lá, se puder, é que pode fazer lá. E que lei fala sobre aquilo? Vamos pensar como é esse fundamental. Aquilo que não digo. Suma com o próprio. Quem diz que levanta bem questão na altura na Assembleia Nacional Popular, invoca o documento de uma forma bem clara de como é esse único que está regulando. E que até mais outro. Para aquilo lá, e tem que está chamado unidade de ordenamento. Não repito mais e que a unidade normativa, mas sim unidade de ordenamento. Que unidade de ordenamento que está a abranger é espaço famoso Mbatonha. Se você ver o mapa de unidade de ordenamento lá, traz lá de cameraman. Bom, olha aqui coisa vermelho, que parte vermelho. Está lá o Norte 3. O Norte 3, e está a falar como que zona tem mais ou menos 24 hectares. Ou seja, concretamente 23,87. E falar como é o Norte, e está a abranger zona comercial. Zona central que moradias. E compreendi ainda território à frente de Hotel Anca, que sendo que famoso Mbatonha. E Bulanhas de Policlínica também. Mas fala, sendo esta zona a única na cidade que confine com o mar, toda e qualquer obra previsto deve ser nos moldes definidos pelo PGU. Por isso é obrigatório a elaboração do plano detalhado. Significa que a escuma é zona, desde o ponto de vista legal, e que é espaço verde, e que é domínio público, e ninguém quer tudo de construção lá. Para repetir, aliás, senão o legislador que não falava como toda e qualquer obra prevista deve ser nos moldes definidos, a PGU. Senão o legislador que não falava aquilo. Mas o legislador mostrou como é que pode construir. Mas ainda, para poder dar exemplo, na mesma lei, que sendo esse documento, no Norte 13, e falar, a título de exemplo, e falar como que zona de marinha e está considerado que fazer fronteira que é zona, o Norte 13 e fazer fronteira com o Norte 3, e falar como lá é zona verde. Se me se falava como contrariamente que o Mangarguintes fala na Assembleia como lá é zona verde, que não desafiava na altura publicamente de como lá é a zona verde. O legislador se me se fala zona verde e não fala só que fala ali.
este não é previsto no PGU como zona verde paralela ao mar, que seria o NOR 13. E cá falar no NOR 3. Mas, se tu ainda construção lá, e que pode construir do nada lá, você tem exemplo que não pode dar, o NOR 121. O legislador é claro. E falar como é expressamente proibida todo tipo de construção neste NOR. E ora que lei único que está regular, instrumento único que está regular, ocupação de solo na Bissau e construção, ora que me situe para construir numa determinada área e, nesse caso, exemplo que não dá, e falar como que lá expressamente proibida. Mas que caso de batalha. Significa que, desde o ponto de vista legal, e que até nada que está proibir qualquer tipo de construção. E o único que está a falar, e está remitiu a plano urbanístico detalhado. Mas aquela Câmara que está fazendo, mesmo no NOR 3, e fala como lá, artigo 30 da mesma lei, e fala como é que é preciso plano detalhado. Pode ver. E fala como lá é que é preciso plano detalhado. Olha. Você vê como na Guiné-Bissau, ou seja, Bissau, na cidade, está dividido em seguintes áreas de construção. Área 1, é chamado nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Essa área que não é papel, se você olhar na mapa, vamos olhar aqui zona de que está ali na meio de água. Se você vai à direita, ou confirma lá sentido a Palácio, se você vai à direita é a Avenida Brasil, e também terra na mar. Se você vai à esquerda é a Avenida Unidade Africana, e também tem que zona lá de Cuba. Significa que todas as zonas que nós falamos em Cabranja tem mar, que ela está chamando área de nível 1. E lá na área de nível 1, no artigo 11 da própria lei, ele fala que uma lei que precisa de plano detalhado. Então isso significa que é o nosso que está assim, e que precisa para fazer usar lei e autorizado de facto para executar a construção. Face a esse, não dá conta. Tancal com que problema? Se problema é que a legalização da Câmara e mostrar como é que na Conselheira está devidamente autorizado para a entidade competente que é a Câmara. Desde o ponto de vista ambiental, e que tem nenhuma classificação de batalha. Desde o ponto de vista formal, ilegal, em termos de construção, e que tem nenhum problema. Então, qual é o problema? Significa que isso, como nós estamos perante um falso questão. Qualquer problema tem duas formas de ser. Primeiro, que está fabricado. Segundo, que está acontecendo. Significa como esse que acontece e que tem nada a ver e que tem nenhum tipo de violação, nem ambiental, nem institucional e nem desde o ponto de vista de construção. Mesmo assim, o legislador fala ainda como mesmo que espaço verde, dentro do espaço verde, que cedo, está permitido construção de equipamentos sociais. Que cedo, local de culto, escola, centro de saúde, marginais, centros comerciais, campo de futebol, tudo que cá nós não juntamos, não está comungar lá,
e está considerado equipamento social. Até e por fazer o mercado lá. Somos aqui na sala centro comercial. Portanto, não pensar como há. Ora, como não levantei questão, qualquer problema, não estou chegando só uma conclusão. Irmãos, não vim terminar. Mas está falando na política, polarização política. Polarização política é um defeito político grave. Está dividir famílias, está dividir sociedade, está dividir irmãos, homem com mulher, está dividir sobrinhos com tio, está dividir tudo. Está dividir uma nação. Mas vamos explicar assim de direito que polarização política, para eu poder compreender melhor, não é o exemplo de Síria, que maior país politicamente polarizado, como é que a população na vida. E tem parte da população na Síria que entende como tem que abandonar esse país, para conseguir na parte de aquele país que se irmãos. A ponto dele, ele vai morrer na mar. Quantos sírios que morreram na mar? Para ver abandono do país. E essa é consequência de polarização política. Isso é uma consequência mais grave de polarização política, não falar a vamos marcar. Guerra civil. É comandar, é tipos de comportamento, ora que o político não tem ela, nós tudo enquanto cidadão do país, não tem a obrigação de falar isto não. E esse fenômeno é com sadismo de 2014. Ninguém, mas ninguém, mesmo o Presidente da República, e que tem o direito de dividir guineenses. Ninguém. Não por ser daquela. Ninguém que tem o direito de dividir guineenses. Significa como a nós, enquanto população, não tem que começar a decifrar coisa. E não tem que saber consequências de próprio no ato. Naquele na levando, naquele na chigantano. Nunca por isso é daquela. Nunca por isso é daquela. Se lei falou por construir, se ambiente falou por construir, autoridade competente para dar licença para construção, Câmara Municipal de Bissau, e dá. Ela fala, não quero construir, não quero construir para mim. A OSDIA é que é o Plano Geral Urbanístico, que é o único documento que está regulando ocupação de solo e construção no país. Aonde invocar, apesar de invocar erradamente, está reafirmar mais, como a Mbatonia, havia um dos políticos de cidade afirma categoricamente como ele próprio e vai pôr placa lá e falar como aquele espaço verde. Que é verdade. Ora, aqui está espaço verde e está claro que está no Norte 13. O que acontece com aquele espaço verde? Até porque falei permitir a construção. Mas ele permitiu para cumprir aquilo que está na moldes de PGU. Significa que é como a nós não tem que ter respeito para a lei. Significa como tudo que ainda fala como a construção que por fazer o lei, cada respeito a lei. Que nós na sociedade, num determinado grupo de pessoas, entender como desta vez a lei que tem que respeitar. Não, ninguém quer construir. Ou seja, nós estamos num país onde que tem pera vontade de pessoas. É normal para nós estarmos por aquela sociedade. Para cada quem tem essa vontade. Mas que tem pera contra tudo e todos. E muito menos vontade de cada um de nós que por impera sobre a lei. Não falar como nós estamos no Estado, direito, democrático. Se essa é verdade, isso significa como no Estado, direito, democrático, e o único exclusivo que está a imperar é a lei. E que as pessoas, nem que a instituição. Significa que esse como não tem que aceitar como a lei e prevalecer, aliás. E que área, desde o ponto de vista de não pluro, ainda vai construído? Que escola? Que maternidade? Que atendimentos de criança? Que centro comercial? Que área de futebol? E que local de culto?
que ela não vai construir lá. Infelizmente, é assim. Para último, não falamos como nem áreas que nós chamamos de nível 1. E que área, feliz ou infelizmente, que nós ou sim nós, ainda acaba para consumir para desenvolvimento. Ainda acaba para consumir para desenvolvimento. Aonde não tem uma floresta perto de ciclo, lá só árvores que estão, e cortado e construído casas. Não tem uma granja de Pussubé, a OS e avançar. Não tem o próprio parque, aqui a Assembleia Nacional Popular, a OS, e também desenvolvimento consumir. E sucessivamente desenvolvimento continua a consumir algumas partes da área, e assim, com ou sem no governo, e que ela não consegue. Isso é o que aconteceu no passado. Feliz, infelizmente. Mas não se vê como esse projeto e não vai executar. E essa posição é posição do governo da República de Guiné-Bissau. É verdade que não está no Estado de Direito Democrático. E no Estado de Direito Democrático, cada quem é livre para fazer valer se vontade. E tem instituições próprias. E tem tribunais. E eles podem emitir previdência cautelar. Em vez de não estar ainda outros caminhos de instrumentalização política e não poder fazer valer a vontade através de uma previdência cautelar de tribunais. E até quando se manga dela, nós, enquanto ministro da Obras Públicas, tribunal manga de Bias, e manda chamar, e manda pedir nos técnicos para poder delimitar o conflito que tem entre partes. E assim, tribunal, se alguém que contente é fazer petição, algo que vai fazer petição, vai estar emitir previdência cautelar. Está para a obra, não vai ouvir. Se tem ou não, é que tem razão de fazer lá. Portanto, não pensar como e tem ainda mecanismos que reservados para qualquer alguém que está contente, para de facto ir recorrer. Mas não falar como a nós, governo da República de Guiné-Bissau, não vai continuar com a obra e não executar que obra. Para bem da população da República de Guiné-Bissau e de Guiné. Obrigado. Boas questões. Bom, a questão é muito rápida. Eu vou fazer de forma Sim. Brahim Andrade Solmansi, Ministro do Ambiente, papel de questões de Longo de Batunha, questões que biólogos não colocar e questões de reserva de água doce naquele espaço. Para permitir como tudo requisitos ambientais não vai respeitar. Como é que reserva de água doce não respeitar se lá sai na pôr de pedras fechar? Outra segunda questão, estudo de impacto ambiental. Esteja tudo concluído e tenha documentos para poder ter acesso. Muito bem. Ele mandou mensagem para eu fazer pergunta. E só para comentar, quando que Não tenho nem mensagem. Então, na escola ok, muito bem. Me agradeço pela pergunta, é extremamente pertinente. Se uma que você reserva de água doce, água é um fluido que está circulando. Com geodinâmica interna, a água está alimentada para várias reservas. Okay? E reserva de água doce, eu vou falando concretamente em cada reserva, porque não se vê como a água que está entrando naquele canal em Batonha é água salgada, é água do mar. Nunca se cada reserva de água doce. o tempo de chuva é água que sai de... Sim, aquela é coisa como a própria fluxo normal de ciclo de água. Não é? Mas tem manga de reservas de água doce, porque se chove aquelas zonas quase tudo igual. E a água doce, como não falou, água em si, está a flutuar ao longo dos canais. A água pode entrar ali nas zonas de coisa Palácio do Governo e precolar, e vai para aquelas zonas para ir fazer alimentar água. É que usa como a própria aquíferos. E relativamente à pergunta de estudos de impacto ambiental, só maneira que você viu na lei, flexível. Ao longo do decorrer da obra, estudo poderia fazer. Alguma não falou como no técnicos na ACE, na zona terreno, ainda continua a fazer coisa de trabalho para respeitar tudo aspectos ambientais naquela obra. A minha questão,
Maria Lídia, minha questão é para a Ministra das Obras Públicas. Onde que estão-se a levantar as questões de inundação no Grupo de Chuva? Essa obra que ainda vai impactar ainda mais com a situação. Ok, obrigado. Para essa questão. Não pensar como é a obra que vai interferir. Nada que tenha a ver com inundação. Aliás, só nota própria. Que zona tem um problema de inundação no tempo de chuva, diante do Hotel Malaika. Portanto, se uma bolha, nós estamos a fazer construção a nível de reabilitação da cidade de Bissau. Ao sul chega a avenida principal, a Avenida Amílcar Cabral, Bonoja e abrir outro canal de água na zona de Hotel Royal. Mas, no lado esquerdo, que está no sentido para ir para Pindiquiti, e tem também outro drenagem lá. Mas, nós achamos como é insuficiente e bom, nós abrir outra drenagem no lado direito, sentido a Porto. E de igual modo, a hora que tiver obra de reabilitação de cidade de Bissau, para bem atingir tanque zona, e não continua fazendo drenagem, e não continua corrigindo a drenagem que tem. Significa que para acabar, não só que parque, infraestrutura que não faz goce, mas também para poder eliminar que canal, que água que está para diante do Hotel Malaika, suma que você viu passar. Mas essa questão tudo está já tratado. Só para reforçar o ministro de Obras Públicas, porque usa também que toca cambiando. Se vai ver o projeto que é apresentado, mais de 50% não serve espaço verde. Espaço verde e solo, que não recebe água, que não tem. Porque aqui zona para a natureza própria de zona, que eram os que faziam no passado, e zona que aqui que eu normalmente a cidade velha de Bissau, que é parte de baixa, está fazendo inundar, porque que tem valas de drenagem de água e esquiva pluviais. Que as obras que não faziam na avenida principal, que as valas que não faziam, e não vai minimizar sobremaneira o que não pode ser, sim? Sim, só me tem só duas questões para você. Okay. Mas não são isso, eu falo como é possível, a medida que na cor obra, que tem estudo também na cor. Vou levar em consideração a auscultação, se teríamos que estar naquela área. Se não levar? Em conta o processo da auscultação, pobre gente que mora naquela área. Quer dizer, não, essa é uma questão de nós, mas em cada ambiente. Uma segunda questão é com o Presidente da Câmara. A auscultação de obra que não faz nesse nível 1 e tem a ver com, por exemplo, construção. Ora que tem a ver com construção e tem obras que estão escutando, que sendo indústria, por aqui na faz. Nesse caso, obra que não faz é que a indústria, uma construção normal, uma boa E que tem? Só ministro, só ministro também. Esse estudo de impacto começa quando? Já ganha aqui na Coreia? A resposta, não pensa que tem resposta, talvez nunca percebeu. Lei de Guiné-Bissau, lei número 10 de 2010 de 24 de setembro, é muito flexível. Ao longo de execução da obra, estudos podem continuar e cada discutir acompanhamento de entidade competente, que é a Autoridade da Avaliação Ambiental competente, que a Inspeção Geral do Ambiente, que está já na acompanha todo o processo da obra. Depois, estudos de impacto ambiental, para ficarmos muito claro, ambiente que a polícia, que a tribunal. Ambiente não está dando parecer. E tudo parecer que não dá, fica vinculativo, fica tudo. Ambiente de pistas, e está a mostrar caminhos para minimizar impactos negativos. Okay? Mas tudo o que é obra de interesse nacional. E grande parte das vezes está a ilibar certos procedimentos que usaram, como é próprio. Ambiental. Lembra na 2017, Lourenço? Nós estivemos na Bona, no encontro que não teve com o Ministro do Ambiente de Portugal. Na altura, não o Ministro e o Serifo Mar. Porque funcionou a lei e falando como acabou de banalizar estudos de impacto ambiental. Estudos de impacto ambiental e obras de grande envergadura. Mas se o Tribunal Leite aqui está falando, isso não comprou os 3 casos, não falou fazer estudo de impacto ambiental. Nós estamos na brincadeira com o outro. Comandei no governo, a fazer proposta de revisão de uma lei de coisa, uma própria de avaliação ambiental. Obrigado. E só fazer uma questão à Presidente da Câmara, para não se entender a colega do Rato. Presidente da Câmara, em civil como
Câmara aprova a planta para a construção da obra. Claro, é verdade. Ao mesmo tempo também emitir um parecer negativo sobre a mesma coisa que aprova. O que acontece nesse processo? Aquilo é parecer com a partilha. Não, me explico como é. Isso acontece. Mas não tem evidência. Outra hora é interpretações, é questões de interpretação. Mas, Ora que cara vai à inspeção, se o número de irregularidades que não apresenta e que é suficiente para o chumbar, e que passa, mas está a fazer recomendação. Ou está a aprovar na inspeção, mas está a recomendar como que pisca e vão bem retificar. O que está chumbado para ver pisca, dá um número de erros, não vai ser analogia para por entender. que parecer, o que é que fala? Que parecer Negativo do comitê. Não, que é negativo. Parecer fazer recomendações E cumprir. de ambiente. Não cumprido, mas algo não obedecer. Que recomendações fazidas, mas que é suficiente para que isso passa a prova do projeto. Porque cidade de Bissau está na dinâmica de desenvolvimento. A OS é questões de drenagem de água e muito mais premente do que há 20 anos atrás, para ver construções, ainda bem, pavimentações que não faziam. E esse plano de requalificação de zona velha de cidade de Bissau tem aqui preocupação presente. Significa alguma? A água OS que está drenando para aquele parque lá, com a nova requalificação e que não verificado que mesmo curso. Mas começa claro. Bom, a minha preocupação é com a ministra do Ambiente. E que tem nada que não tudo é obra, tudo esse barulho que tem. Não, do ponto de vista ambiental, se parte de Mbatónia tem uma classificação, talvez a obra poderia baratar um bocadinho, porque e dava o governo tempo de ir e desqualificar. Mbatónia que tem nicho tudo legal. Quando a gente ia a Portugal os antes de ontem, a reunião com teve tinha técnicos, vamos a reunião, regional de avião diretamente para a Rússia. Primeira pergunta, como falamos, qual é o estatuto de Mbatónia sob o ponto de vista ambiental? Nenhum. Essa é obra de interesse público, e preciso fazer isso perceber. Obra de interesse público, e na Bali não é um estudo. Tudo guineense de boa fé, e na Bali. Obra de interesse público tem libado certos procedimentos. E tem libado. Está claro na lei de tudo parte do mundo relativamente à avaliação ambiental. Está muito claro. Que não pega ambiente, não faz cerne dessas coisas que estão. Responsável para a aprovação de projeto de Câmara Municipal de Bissau. Está aprovado. É aprova o projeto. Ela não tem só o sítio que não mandato. Aquilo que não trabalha, aquilo que não existe para ela. Nem se não falar como não parecer negativo, o governo soberano de decidir e avança com a obra ou não. Temos manga de exemplos. Ambiente não parecer que tudo, não parecer a nossa que como a própria logo mau, de falar começa por ser não. Aquilo é o papel do ambiente. O ambiente mostra o caminho para complicar. E grande parte das vezes, tudo recomendações que não tem feito, e isso é complicado. Termina isso. Espera só um dia. Olha, esse ato do Conselho Técnico que aprova o projeto está, penso, aquilo está a parecer negativo que não falei. Que é parecer negativo. Porque se fosse negativo, o canal é técnico, estudo que compõe o Conselho Técnico, assinatura e anuência aprovada. Portanto, é que até nada, a única entidade que pode aprovar e reprovar é a Câmara, através de reunião de órgão. Está aprovado. Tem algumas questões para a Câmara, desculpa. Primeiro, incompatibilidade de obra própria que será fazer construções que não é possível. Nós estamos a falar de hospital, que não é possível lá. Nós estamos a falar de mesquita. Nós estamos a falar de escola. Então, se tudo funciona, não virá-se para um hospital que precisa de silêncio, barulho, se é impossível ver essa tudo na mesma lugar. Sim, na igreja que está lá no hospital Simão Mendes. Duas igrejas que estão lá. Pensa como é que tem interferência. Vou dizer na papel de um aspecto que chamadas que está fazendo e tal, aquilo é obrigatório. Portanto, se a unidade hospitalar está lá,
É questões que têm que preservar. Mesmo questões de isolamento sonoro e tudo mais, não tem problema. Segunda questão que tem não tem informação de como a União Europeia entra com um recurso do Ministério Público e de queixa para a Câmara. Sim, nunca tem informação. A União Europeia é parceiro, não é dona. A União Europeia, isso mora cá, vamos se com caça, alguém parte o dinheiro com caça. Caça é de bom. Diga assim. Subimos aqui ainda com um caça mais grande. Eu falo assim, mas que caça com pumba? Se não está de boa fé, ainda falou me compreende, porque se não fosse vez de caça de página que fazia, ainda fosse caça mais grande. Mas nós não dialogamos com a União Europeia para justificar como é. Aquele pequeno investimento, não faça boa comparação com aqueles valores, no papel de 151 milhões, não compara com 2 bilhões e tal. Que imobiliário que sala? A Câmara tem que cuidar de recuperar para não implantar no outro lugar. Portanto, se não quiser ambiente de conflito, não há necessidade. Eles continuam a ser não parceiros. Ali, a agência Francis, a agência France, em questão de dirigir para o ministro de Obras Públicas. Não, o governo está muito determinado de como aquilo obra e tem que avançar. Eu pedi que escolhido Batonha. Será que tem outro lugar à volta mais garante, se não mais estável para aquela obra poder acontecer? Que escolha. A boca está contando onde é que não cuiu a minha boca. Não pode cuidar na Ponta Marinha, não pode cuidar na Nhacra, não pode cuidar na Bissau. Que é a escolha. Amanhã, por exemplo, não se pode como fazer parte de um governo. Ou pode falar como gosto de Antula. É legítimo. Infelizmente ou felizmente, a boca está a fazer escolha. Se a amiga está a fazer escolha, se um cuidar como aí não bate olhar, daquela não tem problema. Se um cuidar como aí não Antula, daquela tem problema. É normal, que não pensa como é que a ser a única questão. Havia escolha e a mim. E se um bias que chamam no parlamento e falam como que é como não fazer concurso público, não vai fazer educação direta. Fala uma lei própria que fala que está nada. Lei que fala como pode fazer educação direta, ou pode fazer concurso restrito, ou pode fazer concurso público, ou pode fazer concurso internacional. Lei própria que fala aquilo. A mim, e cá me está coisa, a mim fala como a missão de educação direta, manda uma autoridade que de facto é competente para decidir, que ela pode falar um banal ou assim. Mas que gente não fala eles como a pepera, dia que vinha também para fazer concurso público. Obrigado. A matéria de televisão nacional. Senhor, na onde passagem, referiu como Batonha, muito que é espaço verde. Sim, sim. Afinal, o que é espaço verde? Espaço verde, desde o ponto de vista de plano geral urbanístico. Ora, aqui me estive falando como lei espaço verde, e está falando na lei, que ela caminha falar. E está falando claro, e está falando como é zona espaço verde. Onde que é espaço verde, e nem que está chamando. E está contando só como naquela zona, que é que diz fácil. Ponto final. Se eu vou falar como é que um tem de espaço verde, que é a percepção, mas a mim, espaço verde para mim, e o que é definir? Me se fala só como e conta como e o Norte 3, e capuila como no Norte 3 espaço verde, mas, por exemplo, um exemplo, falou como no Norte 13, que faz fronteira com o Norte 3, lá e fala como lá é espaço verde, ou seja, ali, suma com o Norte 13 e fala como este o Norte é previsto na PGU como zona verde, mas ali na 3 já. E que falar como é zona verde? E falar como toda e qualquer obra prevista deve ser nos moldes definidos pelo PGU. Se zona verde, quem que escreveu lá falar como zona verde, ou seja, quem que não define o conceito de zona verde e quem que escreveu? E cá, nem cá. Me se faz mesmo pergunta, senhor ministro do Ambiente. E aqui zona verde? Não. O senhor fala de como Batonha nem e que sítio Ramsar.
que sítios vão ser mais relevantes para a missão? Que consigo na pergunta é puramente normal. Sítios de Ramsar não tem na Guiné-Bissau, não tem na Lagoa de Fada, porque as zonas de quantidades de aves endêmicas também, aves endêmicas, bom para perceber, usa linguagem claramente de quem me fala, que a casa de Batonha nem ave endêmica que está de acordo com informações que tem de especialistas. O tem vendo chão na Boé, que zona sempre está tendo água, com mais um sítio não sabe, não tem canto, tem três, quatro, não tem cachorro igual, cachorro com os arquipélagos de Jaguar, aquilo aqui sítio Ramsar, que caso, mas que sítio Ramsar, que tem que classificado e decretado através de coisa como a própria convenção de Ramsar própria, que caso, quer dizer, nem quer saber qual de bosque que está frequentando Batonha sempre. Alguém está bem em Batonha? O que é que deve fazer? Desporto. Desporto deve fazer. Quando está assim naquele jardim lá, como namorada, quando assim, porque lagarto também, lagarto vai proteger. É gabarrado. Está na água, qualquer hora é por aí, apanhar qualquer que seja de lá. O senhor já me falou, não é bom não ser muito consequente nessas situações. Quanto gente na Bissau que está frequentando Batonha? Batonha é uma lixeira, a verdade seja dita. A manda outro barragem. E transformar na cal de bota lixo. Que é como pulo para ela. E caralho o destino. Quem que está gerindo Batonha? Ninguém que está gerindo parque em Batonha. Batonha é imperativo de desenvolvimento, só maneira que o ministro de Coisa da República fala. E não consumir mais dia, menos dia. E dá exemplos muito claros. Não tem parque ainda que a Assembleia fazia. Não tem floresta, que a gente de mais grande, a nossa da própria, não fazer passar, ainda que é como aquilo coisa do plex da agência só. E tem mangas de caos por consumir. Imperativo de desenvolvimento, mais dia, menos dia. E não consumir. Eu não tenho que pensar de uma forma positiva. Desculpa, não fazer pergunta, não responder, para arrancar outra para pegar. Não tem que pensar positivamente no desenvolvimento do país, independentemente do governo. Nós somos guineenses. Não é luta para o bem comum, que de nós tudo. Ok. Não. E que está sendo de responsabilidade para o Câmara, se tanto a Melissa. Que legal. Batonha. Que se vê que e responsabilização até parque criado. Mas também a responsabilidade da Câmara é que manda espaços têm que ocupar. Espaços devem aproveitar. Obrigado. Eu tenho questão para o senhor ministro da Mídia. A Mitchell Maglione. Minha preocupação vai dirigir direto para a presidente da Câmara. Na 2021, eu lembro de um acontecimento trágico ali na Safim, onde que o menino vai para a discoteca, né? Então, para ver esse circuito que o menino acontecer, não sou deles que vai pedir revista. E triste que a nossa universidade não são no nosso caso já. Então, na conferência de imprensa, já no dia 27, no Copiá, no vídeo um parque de diversão para meninos. E depois nós temos um encontro com a ministra, Maria da Conceição Eva, com a Ministra de Solidariedade Social, onde vamos desenhar um plano estratégico sobre que, a partir daquela data, que é quando nós precisamos fazer, junto com o presidente da Câmara, na altura que Luís, pelo menos para meninos tem um espaço mais grande e não é que vai dizer. Agora, nós subimos com um espaço em Batonha e um poucos espaços que tem no país. Não é que tem grande quantidade de meninos trabalham com ele. Gosta de estratégia que estamos usando já parece 2 anos. A hora que fez aqui, que metade do império tudo está a ficar no cargo da circular para permitir para a criança ter facilidade na maneira de ensinar. Agora, Batonha, milhares e milhares de meninos que trabalham para dias de festa. Não importa se está expulso ou não. Ele é certo. Até a mim, na dia 1 que passa, estava lá. Certeza, para ser sincero, não era só que estava lá ao lado. Mas agora, cada dia mais cedo, a ginástica própria Câmara Municipal de Bissau, para permitir meninos ter um espaço de diversão.
Porque já que o Matonhá vai construir uma escola, irá construir um mosquito, irá construir a nossa preocupação está se imaginando. Cada espaço de diversões dos meninos da Bimba Foi outra conferência de empresa que não teve nela. Não, essa não precisa perguntar, mas não. Essa pergunta. É bom até para os jornalistas, para não se jogar naquele que é assunto da conferência. Obrigado. Presidente do Parlamento Infantil. Promissão contra. Câmara Panela. Vai ser o Madrego, vai ser o Cala para não ouvir muito. Nós estamos esperando de novo. Ministro, pode desculpar. Opera jornalistas continuam. Opera jornalistas continuam. Não continua. Tem jornalistas que podem fazer questão. Qual jornalista que tem questão? Ok. A volta do assunto não abordamos. Agora, por fazer por questão. Desculpa. Um minuto para cada jornalista. Por favor. Bom, a questão é a seguinte. Vai fazer um repetitivo, não vai direto. Se aqui Meu nome é Cimento Falcão, repórter da Rádio Cidade FM. Minha questão para o Ministro do Ambiente. Durante a conversa, eu tocou num ponto da conferência de zonas úmidas, estão a declarar cada vez mais, mas ninguém que não pode mostrar. Então, uma vez que nós, como a Câmara Municipal de Bissau, temos entidade que está decidindo o espaço. Nós, como o Ministério do Ambiente, diz que estava a estudar espaço onde é possível fazer construção ou não. O Ministério de Obras Públicas é alguém que tem o direito de dar autorização de construir qualquer que seja. Então, nesse caso, o que não está apontando para a degradação de zonas ambientais gigantes? Por acaso, pergunta muito interessante, mas não pensa que nessa vez no outro fórum não poderia abordar, mas está responsável pela degradação ambiental na Guiné, é nosso estudo. Aqueles que não criticavam. É nosso estudo que é responsável, porque se viu bem, o diretor-geral é cintura de volta de missão. E que construir o governo, que construir isso. Vou fazer muita. Não faz barulho, não toma dinheiro de atenção, não alerta para perigo e proíbe isso, porque essa é uma vasta zona. E tem um serviço ecossistêmico garante. O Ministério do Ambiente é que agir espaço. Gestora de espaço é isso. Câmara Municipal de Solinha esquerda, Ministério de Obras Públicas na minha coisa direta. Mas esses erros sucessivos que não tem estado nada. Ficou. Porque não fala para construir. A gente dá licença. E construir. Elas não olhar. Que consequências que tem. A quem vai pedir licença? Degradação ambiental e vasto. Depois, não fala só de espaço. Eu tenho áreas de floresta, eu tenho áreas de pesca, eu tenho ainda outras áreas afins. E tem uma coordenação interinstitucional. O ex-governo, felizmente, ex-governo, cria. Obras públicas, que está avançando nada, é Covid. Recursos naturais, que está avançando nada, é Covid. A administração do território, não tem estado já, na concessão de
de licenças para exploração de inertes, porque, pronto, regiões e a Bosca está a fazer o controlar. Mas é preciso uma coordenação entre instituições. Okay? Para nós trabalhar tudo na mesma linha, isso é uma máquina. É que não estou a falar com máquina. O governo, isso é uma máquina. Tudo componente de que máquina tem que funcionar no mesmo sentido. Tem mais alguma pergunta? Muito